Vamos lá, pessoal. Questões aqui de português. E eu vou estar lendo aqui, fazendo a leitura. Uma primeira leitura, depois eu vou estar marcando e a gente vai estar resolvendo as questões. Diz o seguinte: uma pessoa azulada veio a mim e disse que não estava bem. Eu mentiria se falasse que me sentia incomodado por se tratar de um completo desconhecido, pois foi justamente daí que tirei o ânimo para sustentar um encontro. Poderia escolher, tranquilo, entre o sim e o não. Se virasse a cara e apressasse o passo, tô aqui, ó, apressasse o passo, não me sentiria em desconforto por fugir de um inoportuno, em desamparo, folgadamente livre para decidir, como se essa condição fosse o meu conteúdo suficiente para aquele dia. Então fiquei-me, então fiquei a per, perdão, então fiquei e perguntei a razão de sua cor azulada, seu olhar mortificado, sua púrpura imaginação engalfiando-se com céleres fantasmas. Tudo assim, duvidosamente antigo. A pessoa então tocou-me no braço. Era fria, de uma mudez mármore. Então postei-me como uma estátua, e assim fiquei. É um texto bem chato, na minha opinião, mas enfim, não estou aqui para julgar a questão de texto. Vamos estar resolvendo, vamos lá para a primeira questão. O que diz? Ó? Com relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto apresentado, julgue o item a seguir. Pessoal, claro que eu li o texto primeiro para depois voltar às questões, mas é claro que você vai ler primeiro o enunciado e vai ver se vai dar para tu fazer sem olhar no texto, né? Entendeu? Se for de interpretação, você vai ter que voltar no texto. Se for de gramática, dependendo, dá para você resolver sem olhar, ok? Aí vamos lá. Conclui-se do texto que evitar a abordagem do estranho teria deixado o narrador impassível. Olha só, galera. O que pode confundir aqui? É o significado da palavra. Porque acontece, impassível é o quê? É o significado. O que não experimenta nenhuma emoção, sentimento ou perturbação. É imperturbável. Então ele está falando, conclui-se do texto que evitar a abordagem do estranho teria deixado o narrador sem nenhuma emoção, sentimento. Ele se sentiu imperturbável, ou seja, ele não ficou incomodado com a abordagem do estranho. Aí tá perguntando se o texto está dizendo isso. Vamos lá voltar ao texto. Ó, aí beleza. Uma pessoa azulada veio a mim e disse que não estava. Deixa eu marcando aqui já. Ó, uma pessoa azulada veio a mim e disse que não estava bem. Ok. Eu mentiria se falasse que me sentia incomodado. Olha só o que ele está dizendo. Eu mentiria, eu mentiria se falasse que me sentia incomodado. Então, ou seja, ele já não se sentiu incomodado, né? Concorda comigo? Por se tratar, cadê? Incomodado, por se tratar de um completo desconhecido. Aí vamos dar continuidade. Pois justamente daí que tirei o ânimo para sustentar um encontro. Aí continua. Poderia, mas enfim, galera, aqui já dá pra matar. Olha só. Aqui, ó, cadê? Não, vamos dar continuidade aqui. Pois foi justamente daí que tirei ânimo para sustentar o encontro. Poderia escolher tranquilo entre sim ou não. Se virasse a cara, olha só, se virasse a cara e apressasse o passo, não me sentiria, não me sentiria em desconforto por fugir, por fugir de um inoportuno em desamparo. Então, pessoal, perceba que ele não, olha só, esse não me sentiria aqui, ó. Vamos lá, questão de número 1, tá aqui, ó. Ele não se sentiria em desconforto. Então a questão está perguntando o quê, ó? Conclui-se do texto que evitar a abordagem do estranho teria deixado o narrador impassível, ou seja, teria deixado o narrador não se sentindo incomodado, ele não se sentiu incomodado, tá certo, entendeu? Na minha opinião, o que
traz uma dificuldade talvez para as pessoas interpretarem é a questão do impassível, beleza? Mas perceba que o texto é claro, ó, não me sentiria, eu vou até pegar aqui o marca-texto aqui para vocês, não ficarem com dúvida. Eu vou fazer devagarzinho essas questões, tá? Até porque é português, né, gente? Não vamos dar mole não. Questão de número 1 aqui. Não me sentiria em desconforto por fugir de um inoportuno, em desamparo. Então ele não se sentiu em desconforto por fugir de um inoportuno em desamparo. Então tá correto. Ó, questão de número 77, correta. Vamos à questão de número 78. O autor encerra o texto com a imagem de duas estátuas que não se comunicam. Olha só. Com relação às ideias e estruturas linguísticas do texto apresentado, julgue o item a seguir. Em relação às ideias e estruturas linguísticas do texto a seguir, o autor encerra o texto com a imagem de duas estátuas que não se comunicam. Então, pessoal, essa questão, na minha opinião, é um pouco forçação de barra, entendeu? Por quê? O que acontece? Vamos lá direto aqui. Está falando que o autor encerra o texto com duas estátuas que não se comunicam. Aí vamos lá. Olha só, vou pegar aqui, ó. A pessoa então tocou-me no braço. Era fria de uma mudez mármore. Então postei-me como uma estátua. Ó, então postei-me como uma estátua. E assim fiquei. Sendo bem direto, na minha opinião, quando o enunciado não fala infere-se do texto, não dá para você dizer que o autor termina com duas estátuas, que nem está aqui no texto. Ó. O autor encerra o texto na imagem de duas estátuas que não se comunicam. Pô, ó, tudo assim duvidosamente antigo. Então fiquei perguntei a razão da sua cor azulada. Ou seja, ele vai falando aqui das características da pessoa que veio falar com ele. Ó, uma pessoa azulada veio a mim, enfim. Aí ele vai falando. A gente já leu o texto. De uma cor azulada, seu olhar é mortificado. Sua púrpura imaginação engalfiando-se com céleres fantasmas. Tudo assim duvidosamente antigo. A pessoa então tocou-me no braço. Ó, então perceba que ele já falou a pessoa, ele não falou estátua, ele falou pessoa. Então tocou-me no braço. Era fria, a pessoa era fria. Quem é? A pessoa era fria, não a estátua. De uma mudez mármore. Então, ou seja, não está explícito no texto, entendeu? Então, na minha opinião, você dizer que são duas estátuas, o autor termina o texto com a imagem de duas estátuas que não se comunicam, para mim é extrapolar o texto. Mas, segundo o gabarito da questão, eles deram como correto essa questão. É isso aí, eles entenderam que... Aqui, cadê? Pô, sumiu. Aqui, ó. Deram como correto. Eles entenderam, no caso aí, que são duas estátuas no final do texto, que dá para deixar claro. Para mim tá implícito e não é claramente assim, tá entendendo? Se no texto aqui, se no enunciado tivesse aqui falando, infere-se que o autor encerra o texto com a imagem de duas estátuas que não se comunicam. Beleza, para mim correto. Mas conforme o enunciado, com as relações, ideias, estruturas linguísticas do texto apresentado, na minha opinião, eles extrapolaram. Mas tá correto. Mas aqui é importante pontuar aqui a questão aqui, ó, a cor azulada, o olhar mortificado, sendo frio, uma mudez mármore, isso tudo aqui seriam características talvez de uma estátua, beleza. Eles entendem que todas essas características dão a entender é uma estátua. Vai lá, enfim, pessoal. Espero que tenha sido claro. Eu discordo, entendeu? Essa questão é a questão de número 2. Eu discordo do gabarito, porém, os caras deram como correto, ok? Então, sem choro, sem vela. Questão de número 79. Ó, no texto, com relação às ideias e estruturas linguísticas do texto apresentado, julgue o item a seguir. No texto, o vocábulo azulada, linha 1,
linha 1 e 10. É empregado de modo ambíguo. Remete ao estado visível de fraqueza. Ó, perceba que até a questão... Enfim, não vou continuar chorando para aquela questão. Remete ao estado visível de fraqueza do desconhecido e atribui ao seu aspecto certa artificialidade. Então, ou seja, está falando que a palavra azulada aqui, o emprego da palavra azulada, ele tem dois sentidos. Ele pode ter margem para interpretação de dois sentidos. Ó, a palavra azulado, vocábulo azulado. É ambíguo, né? Remete ao estado visível de fraqueza do desconhecido e atribui certa artificialidade. Atribui seu aspecto certa artificialidade. Então vamos lá ver no texto se realmente é isso aí. Questão de número 3. Ó, uma pessoa azulada. Primeiro que as pessoas já vai um pouquinho do mundo. Conhecimento de mundo, né? Pô, as pessoas não, elas são brancas, são negras, amarelas, pardos, enfim. Tem, digamos que essas cores. Mas azulado, eu nunca vi ninguém azulado. Então daí já vai um aspecto diferente, né? Vamos lá. Veio a mim e disse que não estava bem. Então beleza. Ela não estava bem. E a questão está falando o quê? Que o seu estado visível de fraqueza. Então a pessoa azulada veio a mim e disse que não estava bem. Eu vou ligar logo essa aparência de azulada ao quê? Ao seu estado físico. Aí vamos lá. Eu mentiria se falasse me sentir incomodado por se tratar de completo desconhecido, pois foi justamente daí que tirei ânimo para sustentar o encontro. Aí poderia escolher tranquilo entre o sim ou não, se virasse para importuno desamparo, folgadamente livre para decidir, como se essa condição fosse o meu conteúdo suficiente para aquele dia. Então fiquei e perguntei a razão, olha só, perguntei a razão de sua cor azulada, seu olhar mortificado, sua púrpura, imaginação engolfiando, tudo assim duvidosamente. Então perceba, galera, que o olhar azulado, no caso a cor azulado, o olhar mortificado, a questão da pessoa ser fria, uma mudez mármore, isso tudo aqui presta assim, dá margem a uma dupla interpretação, que nem tá falando aqui, ó. É empregado de modo ambíguo? Sim, remete ao estado visível da fraqueza dele, isso mesmo, a questão de ser azulado, desconhecido. E a linha 3 aqui atribui o seu aspecto certa artificialidade também. Por quê? Porque ninguém é azul normalmente. Ninguém nasce azul, pelo menos não que eu saiba. Então tem certa artificialidade. Tem a ver com o seu estado visível de fraqueza e tem a ver com a certa artificialidade. Então essa questão de número 7 e 9 aqui, ela está correta. Porque realmente ela dá margem para essa dupla interpretação. Tem a ver com o quê? Seu estado visível de fraqueza. E percebo que isso está logo no início. Uma pessoa azulada veio a mim e disse que não estava bem. Então ela já disse, uma pessoa azulada não estava bem. Pô, uma pessoa normal, eu já falei, já disse anteriormente. Ela não é azul, não existe pessoa azul no mundo. Então, logo você dá para concluir isso aqui tranquilamente, entendeu? Aí vamos lá. Remete ao seu aspecto visível, não. Certa artificialidade, isso mesmo. Então, galera, tá correto, dá margem para essas duas interpretações aí. Está empregado em modo ambíguo mesmo. Questão de número 80. Com relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto apresentado, julgue o item a seguir. A substituição do vocábulo daí, linha 4, por donde manteria a coesão e a correção gramatical do texto? Olha só, pessoal. Linha 4. Vamos lá voltar a linha 4 aqui. Olha só, ele tá falando que esse vídeo vai ficar maior, né? Rodrigo, são poucas questões. Meu filho, mas eu tô tentando detalhar aqui, né? Pelo menos. Tentando esclarecer. Pode ser uma questão lá na prova que você consiga matar. E eu acredito que vai vir português pesado, entendeu? Não que isso aqui seja pesado, tá, pessoal? Mas eu acredito que português vai vir forte.
Vamos lá. Linha 4. Pois foi justamente daí. Olha só. Foi justamente daí. Deixa eu pegar o marca-texto aqui. Vou numa coça aqui. Ó, foi justamente daí. Eita, que tirei o ânimo para sustentar o encontro. E olha o que a questão está falando. Com as ideias e estruturas do texto, linguístico do texto apresentado, julgue o item a seguir. A substituição do vocábulo daí por donde manteria coesão e a correção gramatical do texto. Pessoal, primeira coisa que você tem que saber, daí, no caso aqui, essa palavrinha aqui, daí aqui, pronto, aí, que luta, hein? Isso aqui é um advérbio, não vai dar para escrever, só vou botar o adv aqui, é um advérbio. Seria, no caso, advérbio de lugar. Só que a gente tem que ver o contexto, né? E nesse caso, esse daí aqui, ele não retoma lugar. Olha só, perceba. Ó, por se tratar de um completo desconhecido, aí ponto. Pois fui justamente daí, não está falando um lugar, que tirei o ânimo para sustentar um encontro. Daí, não tem a ver com lugar, não é advérbio de lugar aqui nesse caso, então. Então, aqui a questão está dizendo, ó, continuando aqui, por donde, ó, trocar daí por donde. Donde, onde, aonde, isso tudo tem a ver com lugar. Então, ele tentou confundir o pessoal, dizendo que pô, é um advérbio de lugar, trocar por donde, ou onde, aqui no caso é donde, mas poderia ser onde, aonde, envolvendo lugar. Aí a pessoa, pô, tá certo. Só que esse daí, no caso aqui, esse daí não tem a ver com, não retoma lugar, beleza? No caso aqui, ó, pois foi justamente daí que tirei o ânimo para sustentar um encontro. Não está se remetendo a um lugar. Ficou claro? Aí vamos lá. Então, o que acontece? Essa questão, ela está errada por esse motivo. Não teria como trocar o daí por donde. Por quê? Porque esse daí não se remete a lugar. Deixa eu pegar aqui o marca-texto aqui amarelo de novo. Aqui, ó. Esse donde aqui não poderia ser trocado por daí. Por esse motivo, não se remete a lugar. O daí não está se remetendo a lugar. Apesar de ser um advérbio de lugar, no contexto, na linha 4, não se remete a lugar. Aí manteria coesão e a correção gramatical do texto? Não, tá errado isso aqui, beleza, galera? Porque não se remete a lugar, ok? Então, questão de número 80, errado. Vamos para a questão de número 81. Diz o seguinte, com relação às ideias, na linha 8, vamos lá na linha 8. Na linha 8, a inserção de uma vírgula, inserção de vírgula. Inserção de uma vírgula imediatamente após folgadamente, manteria a correção gramatical e os sentidos do texto. Galera, fica atento a isso. Se a questão estiver pedindo correção gramatical, você tem que se ater à correção gramatical. Se ela estiver pedindo somente sentido do texto, você tem que se ater somente sentido do texto. Agora, se ela estiver pedindo as duas coisas, você tem que se ater tanto à correção gramatical, se mudando uma palavra, inserindo uma vírgula, ou tirando uma vírgula, ou qualquer outra coisa, vai manter a correção gramatical e também vai manter o sentido. Ok, até aí? Então, vamos lá. Ele está falando o quê? A inserção de uma vírgula. Então, o que acontece? O que você vai levar? Eu aprendi assim que eu vou passar para vocês, ok? Não sou professor de português, mas eu consigo resolver as questões assim. Então, o que acontece? Entre vírgulas é explicativo, sem vírgulas é restritivo. E olha só, ele está falando, ó, se inserir uma vírgula imediatamente após folgadamente, manteria a correção gramatical? Sim. Não precisa nem olhar no texto. Com certeza eu acredito que vai manter. Agora o sentido muda, cara. Você colocou uma vírgula lá, vai mudar com certeza o sentido. Mas eu vou voltar lá na linha 8 aqui com vocês. Vamos lá. Ó,
Não me sentiria em desconforto por fugir de um inoportuno em desamparo. Aí, folgadamente livre para decidir. Ó. Perceba que aqui tem uma vírgula, né? Folgadamente livre para decidir. Agora, se eu coloco uma outra vírgula aqui, agora, folgadamente livre para decidir. Como se essa condição. Perceba que ficou sentido de explicação. Ó. Folgadamente livre para decidir. Como se essa condição fosse o seu conteúdo suficiente para aquele dia. Agora eu tiro a vírgula. Vou tirar a vírgula aqui de novo. Vou deixar só do jeito que está. Folgadamente livre para decidir. Como se essa condição fosse o seu conteúdo suficiente para aquele dia. Viu que mudou o sentido? Então o que acontece? Colocou a vírgula, fica explicativa. No caso, entre vírgulas, explicativos. Sem vírgula, restritivo. Que é no caso aqui. Livre para decidir. Acabou, galera. É assim que você tem que levar, ok? Então essa questão aqui mudou o sentido. Se eu colocar mais uma vírgula aqui, vai ficar explicativo. Ó. Aqui eu vou deixar aqui. Ó. Folgadamente livre para decidir. Vai ficar explicativo. Folgadamente livre para decidir, como se essa condição fosse seu conteúdo suficiente. Beleza, galera. Então eu acho que ficou bem claro essa aqui. Muda a correção gramatical é prejudicada? Não. Mas o sentido muda? Muda. Então, essa questão aqui, questão número 81, falando sobre inserção de vírgulas, tá errado essa questão, beleza? Porque ele tá falando aqui, ó, manteria a correção gramatical e os sentidos do texto. Não manteria. Mudaria os sentidos do texto. Beleza, galera? Ó, a inserção de uma vírgula imediatamente após folgadamente. Manteria a correção gramatical? Ok. E os sentidos do texto? Não. O sentido seria mudado. Ok? Então, questão errada. Questão de número 82. Vamos lá. A coesão... Olha só. A coesão e a correção gramatical. Calma aí, pessoal. Deixa eu beber uma água aqui. Na verdade é café. Bom, quase morri aqui agora. Vamos lá. A coesão e a correção gramatical do texto seriam mantidas se o trecho tocou-me o braço fosse assim reescrito. Tocou-me o braço. Pessoal, olha só. Primeira coisa que você tem que saber. O que é coesão? O que é coesão? Coesão é a disposição de palavras que fazem ligação entre as frases. Ok. Elemento coesivo. Pô, conjunções são elementos coesivos que ligam palavras, enfim. Então, o que acontece? Coerência é outra coisa. Coerência seria a relação lógica entre as ideias do texto. Beleza. Então, aqui, a questão tá falando, deixa eu pegar o marca-texto aqui, é a última questão, tá, pessoal? Tá acabando o vídeo aí. Ah, Rodrigo, são muito tempo para pouquíssimas questões. Pessoal, eu não sou professor de português, mas eu estou procurando passar aqui o que eu sei e como eu resolvo as questões. Então, vou lá. Coesão e a correção gramatical do texto seriam mantidas no trecho tocou-me o braço, linha 13. Fosse assim reescrito, tocou-me o braço. Ó, perceba aqui, pessoal. Tocou-me o braço. Deixa eu apagar aqui porque eu pintei tudo aqui, vai ficar estranho. E tocou-me no braço. Só pronunciando, pessoal, olha só, português é um mundo. E eu vou ser bem sincero, eu não sei, nem os professores sabem todas as regras de todas as coisas. Então, cara, vai muito da questão da leitura também. Então, raciocina um pouco. Ó, a coesão e a correção gramatical do texto seriam mantidas se o trecho tocou-me no braço fosse assim reescrito, tocou meu braço, você percebe que são coisas diferentes. Tocou-me no braço, tá correto gramaticalmente? Tá correto, não tá errado. Não. Agora, tocou-me o braço, tá correto gramaticalmente? Também. Só que ele tá perguntando na questão da disposição das palavras, enfim. Mas olha só. Tocou-me no braço, a pessoa tocou onde?
no braço. Entendeu? Tocou-me no braço, que é que nem tá aqui, ó. Tocou-me no braço. Então, onde a pessoa tocou? A pessoa tocou no braço. Agora, a segunda hipótese, que é a que ele está falando. Tocou-me o braço, que é essa aqui. Tocou-me o braço. Tocou-me o braço. A pessoa tocou algo. E que algo é esse? O braço. Então, pessoal, essa questão aqui manteria aqui, ó, a coesão e a correção gramatical seriam mantidas se o trecho tocou-me no braço fosse assim reescrito. Tocou-me no braço, tá correto, cara. Seria mantido. Se fosse na questão de sentido, mudaria, entendeu? Porque é diferente. Tocou-me no braço de tocou-me o braço, entendeu? Mas como não está perguntando em sentido, está perguntando de coesão e de correção gramatical, lembrando que coesão é a disposição de palavras que fazem ligação entre as frases. Então, beleza. E coerência seria a relação lógica entre as ideias do texto. Então, o que acontece? Não está perguntando o sentido, está perguntando de coesão e correção, então a questão está correta, fechou o caixão. Permanecem intactas a correção e a coesão gramatical. A coesão e a correção gramatical permanecem intacta, mas o sentido muda, pois tocou-me no braço é diferente de tocou-me o braço. Ok? Então, fechou aí.